Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Setembro é um mês especial. É aniversário do LEFA, o Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos completando 27 anos e nós preparamos um mês com muitas atividades. No primeiro domingo, dia 3, vamos receber a Aimee e a Lene, de Brasília, com uma palestra musical. No dia 10, Maxilânio Lacerda, de Brasília, vai falar sobre o sentido da vida à luz da doutrina espírita. No dia 17, Desi Vêncio, de Goiânia, vai palestrar o tema Espiritismo na Fé. No dia 24, Márcia Ramos, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, vai falar de A Alegria de Ser Espírita. Teremos programação virtual também. No dia 4, segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos o podcast com Emídio Brasileiro e Gerlon de Almeida. Já na segunda-feira, dia 11, vamos receber o jornalista Anderson Pancieri e o delegado Manuel Vanderick. No dia 18, segunda-feira, às 8 horas da noite, vamos acompanhar o programa Espiritismo com Kardec Especial, no comando do nosso irmão Gerlon de Almeida. Não acabou não. A partir do dia 1º de setembro, teremos o Meio Minuto LEFA Especial, diariamente às 10 horas da manhã, em nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Tá vendo só? Estamos preparando tudo com muito carinho para você. Venha comemorar com a gente os 27 anos do LEFA, Lar Espírita Francisco de Assis. Olá amigos do canal LEFA, estamos hoje aqui recebendo a ilustre presença do professor Emídio Falcão Brasileiro, que veio até a nossa casa, o Lar Espírita Francisco de Assis, para divulgar o seu livro, Tratado dos Evangelhos. Nós aproveitamos então hoje para gravar com ele esse podcast, né, um podcast de uma forma mais natural, mais extrovertida, né, para a gente bater um papo com ele e conhecer melhor a trajetória dele. Antes de iniciar, nós vamos fazer a prece inicial para pedir as bênçãos de Deus para que esse programa encontre cada coração aberto para receber a mensagem do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez envolvidos nesse esforço de propagar o Evangelho do Senhor, do vosso Filho bem-amado. Para tanto, pedimos a assistência dos bons espíritos, emissários do Mestre, para que nos intua, para que dirija nosso programa da parte espiritual e que sejamos instrumentos da paz, instrumentos do amor. Em nome de Deus e em nome de Jesus, damos início aos trabalhos desta noite. Então, nós já estamos iniciando os nossos trabalhos, né, apresentando o professor Emídio Falcão Brasileiro, professor de Direito, jurista, com pós-graduação na área, né, e um grande expoente da doutrina espírita no nosso estado. É com muita satisfação que nós o recebemos aqui na divulgação do seu livro, o Tratado dos Evangelhos, né, que nós também já aproveitamos para mostrar para os nossos ouvintes, né, que tenham interesse de se aprofundar no conhecimento da obra do mestre, né. Então aqui, hoje nós estamos aproveitando a vinda do professor à nossa casa para conhecer melhor a sua trajetória, né? Ele também, além de ser escritor, de ter as obras, ele também profere palestras aqui no Brasil e fora do Brasil, e também tem uma ação no apostolado de Jesus muito marcada na divulgação de temas voltados à mediunidade. Seja bem-vindo, professor, é para nós uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, desejamos a todos muita paz, muita luz, e para mim um motivo de muita alegria estar aqui. Muito obrigado, Gé. Muito obrigado, nós que agradecemos. Professor, para iniciar,
assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que foi o início da trajetória do senhor aqui no Espiritismo, no movimento espírita, né? Se o senhor já nasceu em família espírita ou se veio a conhecer depois a doutrina espírita, né? Enfim, como é que o senhor ingressou e, assim, alguns fatos interessantes, né? Que eu acho que todos nós temos algumas passagens mais marcantes na nossa vida no que diz respeito ao nosso ingresso ou mesmo a forma como nós mais nos aprofundamos e falamos, não, é aqui mesmo que nós vamos ficar no movimento espírita. Eu fui coroinha, ajudei o padre da cidade onde eu nasci, Irará, uma cidade que eu diria ecumênica. Eu frequentei a igreja católica, igreja evangélica e também a centro espírita ao mesmo tempo. Domingo de manhã eu ia para a igreja, à tarde eu ia para a igreja batista e à noite ia para o centro espírita. Então eu desconhecia qualquer tipo de rivalidade entre religiões. Depois é evidente que eu fui chegando à juventude, eu fiquei mais ligado ao trabalho do movimento espírita, mas nunca me distanciei do pastor Joel, do padre Bruno, que eram pessoas idôneas, pessoas muito boas, e nascemos aí. Foi o amor que me levou à doutrina espírita. O amor, a condição de buscar uma religião, de buscar uma doutrina que me respondesse a muitas perguntas. Lendo o Livro dos Espíritos, eu encontrei várias respostas para vários questionamentos que, infelizmente, outras teorias, outras teologias não nos oferecem. Mas cada um, evidente, como Allan Kardec diz, religião boa é aquela que faz do ser humano um ser humano melhor. A doutrina espírita me tornou uma pessoa melhor. Me ajudou, me transformou e especialmente me ajudou a encontrar respostas que até então, em outro segmento religioso, eu não encontrava. Muito bem. Professor, desculpa a minha ignorância, mas Irará fica uma onde? Cidade da Bahia. Da Bahia. Né? Cidade da Bahia. Eu tinha 6, 7 anos quando eu participava das atividades religiosas. Sempre a atividade religiosa me atraiu. Né? Então foi lá, cidade é interessante boa. Que eu tenho outros amigos de outros estados, né? E até recentemente, conversando com uma amiga que é do Rio Grande do Sul, ela disse que lá o espiritismo parece que, pelo menos na visão dela, não se impunha como uma religião separada das outras. E de repente as pessoas participavam de cultos na igreja e em outros dias da semana iam para a casa espírita sem nenhum dilema íntimo, né? É interessante ver essa dinâmica do movimento espírita como difere, né? Parece que aqui em Goiás, pelo menos, até um pouco tempo atrás, sofria mais preconceito, né? As pessoas espíritas, né? E sempre foi mais separado, assim, né? Não tinha esse ecumenismo, né? A família no interior é mais fácil haver essa união, haver essa confraternização. Todo mundo se conhece, né? Então, eu senti esse ecumenismo desde a infância. Agora, com o passar do tempo, a gente vai percebendo as distâncias. Veja como existe a guerra das religiões. Até pouco tempo, das 33 guerras que existiam no mundo, 32 era por causa de conflito religioso. Como o conflito religioso pode atrapalhar o encaminhamento de uma humanidade. Sim. Agora, quando existe o respeito, quando existe o carinho, e especialmente um cuidado em não atingir a fé do outro, fica muito mais fácil conviver. Mas hoje em dia, acredite, estudando esse livro eu percebi o seguinte: os teólogos católicos, estudiosos espíritas e os teólogos evangélicos, todos se respeitam. Há um respeito profundo entre os teólogos, mesmo em correntes diferenciadas. E isso é interessante, né? Isso me lembra muito os times de futebol. A torcida briga, mas os cartolas são muito amigos entre eles, né? Sim, é verdade. Aproveitando o gancho, professor, como você fez esse estudo detalhado sobre a obra de Jesus, eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva sobre nesse assunto de como há tantas pessoas que se auto-intitulam cristãs hoje e que, ao mesmo tempo, no seu dia a dia, propagam ideias ou valores, ou mesmo ações que diferem tanto da proposta de Jesus, de amor ao próximo, de perdão, né? E nós vemos com pesar tantas pessoas fazendo um certo,
assim, nas redes sociais, estabelecendo padrões de ódio, e mesmo no dia a dia, né, quando vê uma pessoa fazendo mal e ela sofre algum tipo de violência, as pessoas se insuflam como se fossem juízes. Então, como é que você vê essa questão de, por um lado, o cristianismo abraçou um número tão grande de adeptos, por outro lado, para observar assim, nas atitudes, parece que ainda não chegou nos corações e nas mentes. Há uma grande teoria há uma grande diferença entre a teoria e a prática, né? Mas a teoria antecede a prática e a prática fortalece a teoria. É assim mesmo. A gente começa falando, começa escrevendo, daqui a pouco está praticando, né? Agora, a vida ensina. Existe uma lei natural que regula a nossa evolução. Cedo ou tarde, todos nós chegaremos à condição de espíritos bons, espíritos superiores, espíritos puros. Isso é uma transição de evolução. Existe uma lei natural chamada Lei do Progresso, que consta no Livro dos Espíritos. A Lei do Progresso é uma lei que determina, fatalmente, todos teremos que evoluir de forma intelectual e moral. Então essa transição, esse conflito que existe, essa distância que existe, é temporária. Mas todos nós temos um único destino, que é a evolução. Isso tudo vai passar. Mas logo, logo, ou pela dor ou pelo amor, nós nos encontraremos, nós nos perdoaremos, nós ajudaremos a perdoar, nós nos ajudaremos entre si. Então, aos poucos, a humanidade, se a gente perceber bem, a humanidade de hoje está bem melhor do que antes, né? Já foi muito pior. E a tendência é melhorar, apesar dessas crises e apesar, por exemplo, do momento que nós vivemos, pós-pandemia, um momento de depressão, de conflito, as pessoas estão muito impacientes, com pouca tolerância, mas isso é assim mesmo. Quando o mal... Allan Kardec tem uma frase que eu achei interessante. Quando o mal existe, ele não se cura sem crise. É uma frase fenomenal. Quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Então vivemos uma crise. Crise moral, crise intelectual, crise de desrespeito, mas logo, logo a coisa vai se encaixar segundo a lei do progresso. Você acha que dá para correlacionar também com as palavras de Jesus, quando ele diz que o Pai deixa o trigo e o joio crescerem juntos, para no momento apropriado conseguirmos tirar o joio? Exatamente. O joio dos enganos, das ilusões, né, da sensação de superioridade, mas o trigo da essência, que somos todos nós filhos de Deus, o trigo de que todos nós somos irmãos, o trigo que um deve ao outro, a obrigação de ajudar, de socorrer, ou seja, o trigo da caridade, né? Nenhum de nós somos joios, mas dentro de nós existe o joio e o trigo. E é evidente que com a prática, com o que nós semearmos, nós vamos perceber na colheita o que nós semeamos de verdade, o que nós semeamos de ilusão, e essa colheita volta. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Essa lei que determina a separação do trigo e do joio, da verdade e da ilusão. Muito bem. Professor, voltando um pouco então, para sair desse ecumenismo inicial da sua trajetória e enveredar mais propriamente para o espiritismo, o que foi mais determinante? Foi mesmo o campo das ideias ou os fenômenos mediúnicos tiveram alguma repercussão também, alguma prevalência na sua definição como espírita? Como família católica, nós sofremos, ou seja, um irmão nosso passou por um momento de obsessão. Aí a família entrou pelo caminho espírita. E eu levava meu irmão ao centro espírita para tomar passe. Mas, pessoalmente, foi a leitura do Livro dos Espíritos, foi a consciência do que era o espiritismo que me fez ser espírita. E também é evidente que o acolhimento daquelas pessoas do centro espírita, o carinho que as pessoas tinham por nós, né? A acolhida é fundamental também. Então, juntando a sabedoria da doutrina com o amor dos irmãos, eu fiquei com a doutrina. E como é que você avalia hoje em dia no cenário do movimento espírita? Qual o papel que você acha que a mediunidade, os fenômenos mediúnicos ainda têm? Ou se seria mais pelo lado intelectual que o espiritismo vai ganhando espaço? O espiritismo vai ganhar espaço pela fraternidade, pelo amor. É o caminho, o amor preconizado por Jesus.
Evidente que a mediunidade sempre será uma referência. Não temos como viver na Terra sem os fenômenos mediúnicos. A luta, a atividade mediúnica sempre vai existir. A busca pelas verdades também. Mas o amor vai ser fundamental. Ou seja, o acolhimento às pessoas. Há muita gente sofrendo, querendo ser ouvido, querendo acolhimento, querendo carinho. E a gente percebe que Jesus acolheu a todos. E como ele disse, que se ele não operasse aqueles sinais de cura, as pessoas não o ouviriam, nem acreditariam nele. Então a missão nossa do Espírito é acolher aquele que sofre, é levar o consolo, a caridade, o espírito da fé em cada coração. Esse é o futuro, evidente, de todas as religiões, inclusive naquelas que não são cristãs. Mas agora mesmo eu vim do Egito, e com que carinho nós somos tratados lá. Como os egípcios são pessoas carinhosas, bem-humoradas, e são muçulmanos, não são cristãos, como nos trataram com profundo respeito. Impressionante. Então, esse é o futuro de todas as religiões. O acolhimento entre si, eliminar a dor da face da terra, eliminar o sofrimento, a injustiça, e fazer com que a alegria de estar aqui nesse planeta seja um elemento motivador para a nossa evolução espiritual. Até fugindo um pouco, professor, do tema básico, né, do nosso podcast, mas suas palavras me ensejaram uma dúvida antiga que eu tenho. À medida que o Brasil vai se desenvolvendo mais economicamente, dá a impressão que os grupos que conseguem maior justiça social vão se tornando menos alegres e menos... com esse acolhimento que é tão bom, né, que a gente gosta de encontrar, principalmente nos rincões do interior e mais na região Nordeste, né, enquanto que os grupos que vão tendo mais escolaridade, a tendência atual é de se tornarem mais céticos, de aumentar o ateísmo e ter pessoas mais separativistas, com menos esse quê do interior, essa coisa gostosa que o brasileiro tinha. Você acha que isso é um caminho que pode ser contornado? Ou como é que você já refletiu sobre isso? É verdade. É por isso que Kardec gostava muito dos núcleos espíritas pequenos, os centros pequenos, porque dá para todo mundo se entender e eles se transformam na família. Um grande núcleo grande, um grande centro espírita, uma grande instituição, muitas vezes não tem essa proximidade, não tem essa facilidade. É como morar no interior e morar na capital. Uhum. No interior, a fraternidade existe muito mais do que numa capital. Sim. Muita gente... Eu me lembro quando eu saí do interior e fui morar em Salvador, fiquei espantado vendo pessoas comendo lixo. Aquilo para mim, eu nunca tinha visto aquilo. Pessoas indo até o lixo para poder se alimentar. E pessoas passando ali naturalmente, como se aquilo ali fosse uma cultura. Né? Então, realmente existe isso. Mas existe na natureza humana, ainda que more numa super megalópole, 15, 20 milhões de habitantes, existe no ser humano a ânsia por amar e ser amado. A ânsia por ser querido, reconhecido. Ou seja, isso não é vaidade, isso é necessidade. Então, isso, em qualquer lugar, seja na capital, seja numa cidade pequena, o ser humano vai perceber que ele precisa de amor e que ele precisa amar também. Porque é dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis. Então, é um momento que, para dar amor, ou seja, o indivíduo tem que perceber que ele tem que se livrar de certos pontos, de certas exigências. Amar sem muita exigência. Não querer que o outro seja aquilo que nós queremos que todos sejam. Né? Exigir do outro perfeição, não pode errar. Não. Ou seja, a compaixão. Perceber que cada um tem o seu grau de tempo de evolução. É o que eu digo numa palestra sobre a paciência. A paciência é a arte de perceber o tempo do outro. O adulto tem que perceber o tempo da criança para amar a criança. Ou seja, o amigo tem que perceber o tempo do inimigo para perceber o tempo de Paulo de Tarso, o tempo de cada apóstolo de Jesus. Nem todos entendiam Jesus. Então, a cada um o seu tempo. Há tempo para tudo, como dizia Eclesiastes. E por isso nós precisamos entender esse tempo. Só que dentro do nosso tempo, vamos dar o melhor. Vamos dar o nosso melhor. Eu me lembro muito de uma história do Alexandre o Grande. Alexandre estava numa campanha e um mendigo pediu uma esmola, um dinheiro. E Alexandre deu cerca de 3 moedas de ouro.
Depois de alguns metros, o general que estava ao lado dele falou: mas Alexandre, você não acha que uma moeda de prata era suficiente? Mas você deu 3 moedas de ouro? Ele falou: Alexandre, não dá moeda de prata, Alexandre dá moeda de ouro. Estamos aqui para dar o nosso melhor. Estamos aqui para dar o nosso ouro para as pessoas. Quando nós percebermos isso, nós vamos ser menos econômico na arte de amar, menos econômico na arte de perdoar. Estamos aqui para dar o nosso ouro. Vamos dar o nosso melhor. E essa é a proposta de Jesus. Dê o seu melhor. Porque quando nós oferecemos o que há de melhor em nós, pronto. Ah, mas não foi suficiente. Bem, não foi suficiente, mas aí é outra coisa. Eu dei o melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu dei o melhor que pude. Se você faz o que você pode dentro de todos os limites, você realmente atingiu a sua missão na Terra. Ser perfeito como é perfeito é o vosso Pai Celeste não é ser perfeito como Deus. Ninguém vai ser. Ser perfeito o máximo que puder no seu nível espiritual. Ou seja, eu vou dar o meu melhor. Quem dá o seu melhor em qualquer nível espiritual está sendo perfeito em seu nível. E com isso vai alçando outros níveis de evolução superiores. Isso. E talvez a falta desse empenho de sermos melhores e de nos doar, e no momento atual muitas vezes nós buscamos o melhor, mas não para oferecer o outro, né? Mas para amelhar para nós. Talvez isso explique grande parte dessa crise, dessa inflamação que a sociedade vive atualmente, né? Então, provavelmente, por mais que seja já um conhecimento tão difundido das verdades do cristianismo, de perdão, de amor incondicional, de fraternidade, de querer para o outro aquilo que queremos para nós, que são temas já, diríamos até, repisados, batidos, mas que ainda não são colocados em prática. E justamente essa ausência da prática é o que traz esses problemas todos, não é, doutor? É verdade. Santo Agostinho dizia assim: se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Ou seja, a vantagem de fazer o bem, a vantagem de pensar primeiro no outro do que em si. Toda vez que a gente pensa na gente primeiro que o outro, a gente tem alguma vantagem. Mas quando a gente pensa mais no outro do que na gente tem uma vantagem muito maior. É uma lógica diferenciada. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. E Jesus provou isso o tempo todo. Ele feriu a lógica humana em vários sentidos. Quando era questionado, quando era tentado, quando queriam armar algum tipo de armadilha, né? Ele sempre demonstrava que a lógica divina é a lógica do desapego, é a lógica do desprendimento. Por exemplo, quando o moço rico queria chegar à perfeição, né? Olha, uma pessoa que desde a infância cumpria todos os mandamentos. Ou seja, era um rapaz de ouro, era um homem de bem, mas queria a perfeição. Aí Jesus disse: quer ser perfeito? Não basta só não matar, não roubar, não adulterar, não basta só isso. Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, a perfeição do desprendimento, a perfeição de sair de si e perceber que o outro é um pouco de si mesmo. Ou seja, cada um de nós é um pouco de nós mesmos. Quando nós percebemos isso, fica fácil. E quando nós fazemos isso, é impressionante. Eu conheci um homem que dizia o seguinte: eu dou esmola para aquele mendigo, não é por causa dele, é por causa do anjo da guarda dele, que está vendo e vai me ajudar. Eu falei: você é interesseiro mesmo, né? Eu falei: pois é, porque às vezes a gente olha para ele assim e não sente muita confiança, mas o anjo da guarda dele está vendo. Eu falei: boa técnica, né? Para sair um pouco do egoísmo. É, isso mesmo. Você falando, eu me lembrei daquela outra passagem em que o jovem se aproxima de Jesus, que já tinha uma certa autoridade ali no meio, né, depois do seu apostolado, né? E ele fala: mestre, fala para o meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus, em vez de se envolver e tentar buscar ali uma justiça, naquele momento ele diz: quem me constituiu juiz para fazer vossas partilhas? Né? Acautelai-vos de não manter ambição. Né? Então, mais uma vez, Jesus mostrando realmente como ele veio quebrando os nossos paradigmas. Ele que sempre pregava justiça, naquele momento ele disse: olha, mais importante que a justiça é o amor e o desprendimento. Doutor, então, a proposta do livro, né, eu ainda não li, mas pelo que eu estou percebendo,
é no sentido de reforçar a mensagem de Jesus, né? Não é nada assim mirabolante, de uma revelação espiritual, que é alguma coisa chocante, mas sim detalhar mais para tornar aplicável no nosso dia a dia. É isso mesmo? A grande descoberta, o grande objetivo desse livro é fazer com que o leitor sinta o amor de Jesus por ele. Sentir o amor de Jesus por ele. Esse é o objetivo. Por quê? Não basta apenas estudarmos as palavras de Jesus. É preciso saber a atitude dele. Depois que ele foi crucificado, ele apareceu várias vezes. Uma dessas aparições, ele estava no mar da Galileia assando pão e peixe para os discípulos. Eles estavam pescando e Jesus ali cuidando, fazendo sanduíche, assando pão e peixe. Quando os discípulos chegaram, ele distribuiu. Ou seja, como é que uma pessoa que passou por tudo aquilo e repete uma prática que fazia, porque o que ele fez, ele já fazia antes. Alguém pode imaginar Jesus sendo cozinheiro, assando pão e peixe para dar para os discípulos? Ou seja, é de uma humildade, é de uma simplicidade, é de um carinho, é de um amor, assim, realmente indizível, indescritível. Então, os ensinos de Jesus nos levam à sabedoria. Mas os exemplos de Jesus nos levam à santidade, nos leva à angelitude, nos leva à paixão, nos leva ao amor. As atitudes dele são maiores, infinitamente maiores do que as lições dele. E precisamos entrar nesse amor, perceber esse Jesus, imaginar esse Jesus. Muitas vezes eu ia escrever e não sabia o que escrever, eu me imaginava na cena. Quando eu saía da cena, eu já sabia o que eu ia escrever. Né? Então, vamos ler essa obra e trabalhar um pouco com o lado direito do cérebro, imaginando não apenas suas palavras em nossas vidas, mas suas atitudes, porque aí gera paixão, aí gera fidelidade, aí gera discipulado. Isso mesmo. Lembrei em uma ocasião que a gente estava em uma palestra espírita e por coincidência também tinha um pastor que foi convidado, pastor da Igreja Batista, e assim, eu confesso que não me lembro nada da palestra espírita, mas uma palavra que o pastor disse, já faz uns 5, 6 anos, está marcado em minha memória até hoje, que foi quando ele disse: você conhece Jesus? Porque quando a gente vê as pessoas, alguma celebridade, a gente está acostumado, a gente pode saber algum detalhe da vida dela, mas a gente realmente não tem convivência. A gente não conhece como a gente conhece nosso filho, nosso pai, nosso irmão. Então eu espero, professor, que realmente esse livro traga para todos nós que vamos ler essa proximidade com o mestre, no sentido de depois de lê-lo, né, e várias vezes eu imagino que podemos ler, sempre teremos um ensinamento novo, que nós tenhamos essa proximidade, essa intimidade com Jesus, a ponto de um dia dizermos que esse livro nos ajudou a conhecer Jesus. Exatamente, esse é o objetivo. Maravilha. Então nós agradecemos ao professor, a sua presença, a disponibilidade, né, dessa obra que está aí para os nossos ouvintes, né, quem se interessar. Eu imagino que seja de grande utilidade, porque muitas vezes nós dedicamos tanto esforço em coisas que vão trazer algum benefício passageiro para a nossa vida material, mas dedicamos pouco interesse às coisas que realmente vão ter diferença na nossa vida, que vão ser um divisor de águas na nossa vida espiritual. Então, meu convite a todos vocês seja por meio desse livro, seja por meio do próprio Evangelho de Jesus, mas que nós empreguemos mais esforço naquilo que realmente importa, o nosso espírito que é eterno. Agradeço, professor, a sua presença, agradeço a disponibilidade também de participar aqui e colaborar mais uma vez com o nosso canal, e já passo a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço o convite do Dr. Sebastião, esse bate-papo aqui entre nós, agradeço a todos aqui, e dizer que estamos sempre às ordens, ao serviço do Cristo. E dizer que não percamos a oportunidade de vivermos cada dia como se fosse único,
o dia de hoje, darmos o nosso melhor. Ainda que passemos um dia descansando, mas dando o nosso melhor. Vivemos de forma concentrada, não perdemos tempo com coisas que não dizem respeito a nós, não dizem respeito à nossa evolução espiritual. E realmente o Tratado dos Evangelhos é um comentário, é um estudo à luz da doutrina espírita. Ou seja, tentamos juntar duas coisas maravilhosas, duas luzes, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Ou seja, dois legados do próprio Mestre, a sua herança, né? Para que nós realmente possamos, quando saímos daqui, fazemos como o apóstolo Paulo, né? E dizer, Senhor, Senhor, estou aqui. E aquele final do Paulo e Estevão, quando Paulo encontra com Jesus, e Jesus disse assim para Paulo: sim, Paulo, ser feliz, porque é da vontade do meu Pai que os mártires e verdugos entrem no meu reino. Então, nós temos que entrar no reino de Jesus. Estamos aqui para isso, para seguir esse caminho. Gratidão infinita para toda a comunidade do Lar Francisco de Assis, a todos aqueles que vierem, e que todos se sintam abraçados e beijados pelo coração. Que Jesus nos abençoe. Ficamos por aqui, agradecemos a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Setembro é um mês especial. É aniversário do LEFA, o Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos completando 27 anos e nós preparamos um mês com muitas atividades. No primeiro domingo, dia 3, vamos receber a Aimee e a Lene, de Brasília, uma palestra musical. No dia 10, Maxilânio Lacerda, de Brasília, vai falar sobre o sentido da vida à luz da doutrina espírita. No dia 17, Desi Vêncio, de Goiânia, vai palestrar o tema Espiritismo na Fé. No dia 24, Márcia Ramos, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, vai falar de A Alegria de Ser Espírita. Teremos programação virtual também. No dia 4, segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos o podcast com Emídio Brasileiro e Gerlon de Almeida. Já na segunda-feira, dia 11, vamos receber o jornalista Anderson Pancieri e o delegado Manuel Vanderick. No dia 18, segunda-feira, às 8 horas da noite, vamos acompanhar o programa Espiritismo com Kardec Especial, no comando do nosso irmão Gerlon de Almeida. Não acabou não. A partir do dia 1º de setembro, teremos o Meio Minuto LEFA especial, diariamente às 10 horas da manhã, em nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Tá vendo só? Estamos preparando tudo com muito carinho para você. Venha comemorar com a gente os 27 anos do LEFA, Lar Espírita Francisco de Assis.